Entrevista Central. Conosco a advogada Tânia Oliveira. Ela é membro da coordenação executiva da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, a ABJD. Vai falar conosco sobre todas as implicações que tem a ver com o processo do presidente Lula. É um prazer estar aqui para falar com vocês. Doutora, a ABJD tem manifesto pedindo a suspeição do ministro Sérgio Moro, do ex-juiz Sérgio Moro. Vamos começar por esse tema. Qual a importância da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro no caso do presidente Lula? A Constituição brasileira, nosso sistema democrático, dentro do processo democrático de direito, ele exige que todos nós, eu, você ou qualquer um de nós, sejamos julgados por um juiz imparcial, um juiz que não tome lado entre o que é a acusação e o que é a defesa em determinado processo. Então, a decretação da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro e a anulação de todos os processos é um imperativo da democracia. É uma obrigação do Supremo Tribunal Federal, porque é um imperativo da democracia. E como eu disse, a ABJD faz tempo que pede essa suspeição e ela chegou. O ministro Gilmar Mendes ontem proferiu um voto bastante duro contra o ministro Sérgio Moro. Você pode explicar por que o ministro Cássio Nunes pediu vistas ao processo? Parecia que iria se encerrar ontem mesmo. O pedido de vista do ministro Nunes ontem, ele está cercado de especulações. A justificativa do magistrado, que a gente não deve desprezar e nem a priori desconfiar da veracidade do que é dito, ele disse que ele entrou no tribunal há pouco tempo, isso é verdade, que ele não teve ainda acesso verdadeiramente ao processo, isso também é verdade, porque esse tempo todo o processo não havia sido pautado, ele estava com o ministro Gilmar Mendes, então ele quer tomar pé das argumentações e da fase do processo, ler efetivamente para poder proferir o seu voto. Então, a afirmação oficial é essa, ela não está despida de conteúdo que a gente possa desconfiar. Evidentemente, as decisões do Supremo Tribunal Federal também são decisões de caráter político, existe uma série de especulações sobre pressões ou intenções outras na retirada de pauta de ontem com essa vista, né? A gente vai continuar seguindo acreditando que o Supremo Tribunal Federal não tem como dar outra resposta para esse processo, não tem como, porque não existe como o Supremo Tribunal Federal não declarar a suspeição do Sérgio Moro diante de tudo que veio à tona. A 13ª Vara de Curitiba foi declarada incompetente para julgar o processo e o processo, digamos, vem para a primeira fase, não é? Quem são os juízes em Brasília, onde provavelmente será tratado esse caso do presidente Lula? Quem são esses juízes que vão pegar o processo do presidente Lula? Já é possível falar sobre eles? Brasília tem 2 varas para onde os processos podem ir, né? A primeira vara principal, que eu entendo que deve ir a 12ª vara do juiz Marcos Vinícius e a 10ª vara do Dr. Valisney. Ambos já trataram de processos da Lava Jato e já proferiram decisões em processos da Lava Jato nesse tempo todo. São as varas que já receberam processo da Lava Jato aqui em Brasília. E também tem os juízes substitutos das mesmas varas, então são 4 juízes, né? O doutor Marcos Vinícius tem sido um juiz muito, muito tranquilo, muito probo no processamento das questões aqui da Lava Jato que vieram para cá. O doutor Valisney já proferiu algumas decisões polêmicas, né? Aquela coisa do bloqueio das contas do Instituto, aquele tempo foi uma decisão dele, depois acabou sendo revista. Veja, o que é importante é o seguinte, verificar, a luta vai continuar, né? Até que tudo isso seja arquivado de vez. É importante garantir que os juízes se comportem de forma imparcial, quem quer que sejam eles. Doutora, uma opinião sua. A gente percebe um certo esforço para isentar o ex-juiz Sérgio Moro e também, por exemplo, decisões do Conselho Nacional do Ministério Público que sempre vem arquivando denúncias contra o procurador Deltan Dallagnol. Por que esse esforço de isentá-los diante de um fato que está comprovado com as reportagens da Lava Jato, da Vaza Jato? Porque a comprovação desses fatos compromete o próprio sistema de justiça, compromete a forma parcial e
completamente nada isenta com que eles trataram as ilegalidades que vinham sendo praticadas pela Operação Lava Jato. Eles foram, em larga medida, cúmplices. Você cita o Conselho Nacional do Ministério Público e o Conselho Nacional de Justiça também. A ABJD, a exemplo de outras entidades da sociedade civil, ou de partidos, de coletivos de instituições públicas, representaram contra o ex-juiz Sérgio Moro no CNJ. Sobretudo a BJD representou naquele tempo, daqueles grampos ilegais envolvendo a ex-presidenta Dilma, foi uma aberração aquilo, né, total, uma inconstitucionalidade até hoje nunca vista. Representou no Conselho Nacional do Ministério Público contra Deltan Dallagnol e os membros da Força Tarefa, e eles arquivaram os processos. A senhora é membro de um coletivo de advogados e juristas. Como está no meio jurídico nacional e internacional a repercussão desses dois fatos, né? Da retirada da responsabilidade da 13ª Vara e da suspeição de Sérgio Moro, que foi julgada ontem? Desde o começo da Operação Lava Jato e dos desmandos, tudo que acontece, você não encontra no meio jurídico, mesmo no meio jurídico conservador, né? Você não encontra juristas que tenham representação nacional que se esforcem para fazer a sustentação do que acontece na Operação Lava Jato. Com certeza porque não tem como você ficar juridicamente sustentando ilegalidades, né? Você sabe que existe aí o meio jurídico é um meio conservador, mas não existe a sustentação jurídica pública, né? Juristas defendendo isso publicamente, porque sustentar ilegalidade realmente com base no direito é muito difícil, né? Então, não tem isso. A repercussão ela é muito grande dentro e fora do país, nos meios jurídicos, né? Dessa grande armação que foi essa operação e que teve repercussão tão drásticas no cenário da política mesmo